Ricardo Franco, neste momento sou o pároco da Lourinhã, fez 15 anos no dia 25 de setembro e também pároco da Marteleira de Santa Bárbara e também o diretor do Jornal Alvorada, entre outras coisas. Estamos na Semana Santa, as procissões, antes da pandemia, eram grandes manifestações públicas de fé. Pode-nos explicar o enquadramento destas e de outras ao longo do ano, assim como as suas origens na Lourinhã? Deixa-me só ir um bocadinho anteriormente. As procissões na liturgia estão previstas enquanto, vamos dizer assim, enquanto cortejos em que manifestam a vivência da fé. Existem duas procissões litúrgicas propriamente. A mais antiga, talvez, podemos considerar a procissão dos Ramos. Essa está mesmo prevista em liturgia, no Missal Romano. E existe depois uma outra procissão que também está prevista, que é a procissão do Santíssimo Sacramento, que nós conhecemos, dito de uma forma muito popular, do Corpo de Deus. E em Portugal, nomeadamente, e aqui na Lourinhã também, embora existam outras procissões de um teor mais devocional, que são, porventura, mais antigas, mas uma das mais antigas em Portugal é a procissão do Santíssimo Sacramento, a procissão do Corpo de Deus. Ainda hoje, na cidade de Lisboa, uma procissão que envolve muita gente, envolve todas as confrarias, por aí fora. Aqui na Lourinhã, temos que compreender que a Lourinhã foi evangelizada em grande parte pelos franciscanos, pela Ordem Franciscana. Nós estamos num convento franciscano. E foi evangelizada pelos franciscanos, segundo o que consta, os franciscanos que vinham do Varatojo, do convento de Varatojo, que é o convento, vamos dizer assim, o primeiro, e que depois eles foram estendendo-se aqui por esta faixa até Peniche, praticamente. Na altura não havia provavelmente Peniche, mas ali na paróquia da Atugui existe um outro convento franciscano que manifesta toda esta ligação, que é o convento de São Bernardino, outro grande franciscano, como Santo António, que é, talvez depois de São Francisco, o maior franciscano da Ordem Franciscana. Fazia parte da forma da pregação franciscana o anunciar, como São Francisco tinha ensinado, o mistério da cruz e uma pregação que fosse muito com dados visíveis. E nesse sentido, as procissões, e nomeadamente as procissões da Semana Santa, assim dita, ou ligadas da Quaresma, se calhar mais do que a Semana Santa, as procissões da Quaresma ganharam uma importância que ainda hoje têm aqui na paróquia da Lourinhã. Não só na paróquia da Lourinhã, mas estamos a falar agora aqui. Não é? Muito por essa influência franciscana de meditar, de contemplar as dores da paixão, de participar nelas, porque a dimensão da procissão tem sempre uma dimensão de participar, uma participação que também supõe, por exemplo, a procissão, por exemplo, dos Passos, supõe o grande sermão do encontro, quando Nossa Senhora encontra-se com o seu filho, quando ele está a caminhar para a paixão. Se nós repararmos, a procissão dos Passos é uma via sacra reduzida, vamos dizer assim, ou seja, são alguns passos da via sacra feitos daquela forma. Mas todos os sinais da procissão dos Passos, como depois também os sinais da procissão do enterro, o que é que procuram as procissões? Procuram levar as pessoas a entrar numa intimidade com o mistério que estão a celebrar. Pela imagem, por um caminhar com. É muito interessante, já reparámos todos certamente, que nas procissões as pessoas vão atrás. A maior parte dos fiéis, as procissões não é uma coisa para estar a assistir de fora. Se repararmos, por exemplo, quem vem aqui à Lourinhã, vê que atrás da procissão vem um rio de gente, vem um fio de gente, vem muita gente. De tal maneira que a procissão dos Passos, falando nesta agora, e depois não posso falar da procissão do enterro, estou a falar destas duas da Semana Santa, que são, de facto, aquelas com maior tradição, depois existem outras que já falaremos. A procissão dos Passos e a procissão do enterro, quando eu cheguei, ainda estava
era celebrado na sexta-feira da Semana da Paixão, que é na sexta-feira antes do Domingo de Ramos. E nesse dia as pessoas não trabalhavam. Bem, quando eu cheguei já trabalhavam, mas de antes as pessoas não trabalhavam, tiravam esse dia, já não iam para o campo, sobretudo da parte da tarde, se quanto muito iam trabalhar da parte da manhã, mas da parte da tarde era para ir participar na procissão dos passos. E a forma de dizer é participar, porque as pessoas participavam efetivamente, lá está, unindo-se a Cristo nas suas dores. A procissão do enterro. A procissão do enterro tem a ver com algo que na Igreja foi muito importante, porque a liturgia da Semana Santa, e nomeadamente o Tríduo Pascal, para muitos dos fiéis não era acessível, vamos dizer assim. Seja por ser em latim, seja pelos horários das próprias celebrações, porventura. E então, mais uma vez, a pregação franciscana procurou ajudar a viver este mistério fazendo esta procissão, em que o povo se une à paixão e morte de Jesus, ir como que sepultando Jesus Cristo. Como sabemos, este sepultamento é a mesma coisa da tradição, porque segundo os dados bíblicos, Jesus desceu da cruz e o túmulo era ao lado da cruz, portanto não houve um cortejo fúnebre, vamos dizer assim. Mas a verdade é que isto é muito importante e era a forma de viver este dia santo. Sexta-feira Santa era o dia para celebrar o enterro do Senhor. E isto era muito importante. Lá está, participando, estando em silêncio, porque a única forma de participar é em silêncio. Penso que em algumas épocas poderá ter havido alguma pregação associada a esta procissão, mas parece-me que a grande tradição é de facto de estar em silêncio. Estar em silêncio. Muitas vezes até a própria banda, ou as músicas que toca são muito sóbrias e faz grande parte do percurso em silêncio. Porque é muito importante este estar em silêncio, não é? Este meditar, entrar no mistério da morte. Depois, estas penso eu que são as duas grandes procissões da tradição da piedade popular, uma piedade evangelizada, podemos dizer. Hoje em dia, se calhar não tanto, não sei se as pessoas não participam tanto nas procissões como que a ver algo de fora e não tanto a viver o mistério, porque era sempre essa a finalidade da pregação franciscana, a forma como pensaram, não é? E como depois as pessoas podem participar, seja as crianças levando os instrumentos da paixão, seja os adultos carregando os andores. Tudo isto era importantíssimo para as pessoas, não é? Porque era a forma de se unirem a Cristo. Este participar não era para tirar fotografias, naquele tempo ninguém tirava fotografias. Portanto, o que era importante era estar ali unido a participar, e era uma graça, era uma honra, neste sentido, uma coisa com valor para a vida das pessoas. Depois, existe também a tradição da Igreja. Portanto, isto os franciscanos estamos a falar a partir do século XIII. Não sei aqui, da Lourinhã, estamos a falar, porventura, a partir do século XVII, portanto, quando depois se faz aqui o convento, talvez um bocadinho antes, não tenho bem a certeza, sinceramente. Isso poderá estar nos anais, nas atas da Misericórdia, que é lá, que é quem guarda este espólio destas duas grandes procissões. Depois existem outras procissões que têm, sobretudo, têm o mesmo caráter, mas são procissões, de alguma forma, um bocadinho diferentes, porque são procissões com muito um caráter testemunhal. O que é que eu quero dizer com isto? Que a procissão sempre terá, que é de mostrar ao mundo aquilo que vivemos, mas que são as procissões que nós fazemos nas terras, nomeadamente quando é as procissões dos santos. Deixo para o final, depois, a procissão da Grande Santa. Porque hoje ainda para mais é a dia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Deixo para o final. As procissões dos santos, das terras, têm um sentido muito bonito, porque é uma coisa muito simples. O povo levava pelas ruas da sua terra aqueles que para eles são os grandes modelos de vida. E as procissões tinham sobretudo isso. Eram ser o testemunhar a fé que se vivia e
ao mesmo tempo, apresentar ao mundo os grandes modelos de vida dos santos, de mulheres, de homens e mulheres que na história da Igreja, que na história do mundo foram exemplos, foram exemplares pela forma como viveram. E se repararmos, por exemplo, as procissões são também quadros vivos de imagens. Porque, normalmente, uma procissão, quando vai... a procissão é a cruz que abre a procissão, e depois irão os santos. Uma das possíveis ordens, não estou a dizer que é a única, será pela ordem do mais recente para o mais antigo, acabando naquele que é o padroeiro daquele dia, daquela festa, vamos dizer assim. E estará sempre... As procissões são feitas com legendas, que é muito interessante, às vezes as pessoas não percebem, porque à frente vem o estandarte. E o estandarte do santo, em que diz o nome do santo. Porque o santo que vem sobre o andor, em que as pessoas trazem aos ombros, normalmente não tem escrito o nome. E para que os outros soubessem quem era aquele santo, punha-se à frente o estandarte. Essas procissões, sim, já têm um caráter muito disto, de os outros verem. Sim, porque é para manifestar. Também há um segundo sentido ligado a este, que é, de alguma forma, pedir a intercessão dos santos para a nossa terra. E por isso passamos pelas ruas principais, ou pelo menos por algumas, que seja uma forma simbólica, não é? Normalmente não é possível passar em todas as ruas, nem é isso que se pretende. O que se pretende é ser um símbolo daquilo que se deseja. Não é? E por isso estas procissões teriam esse sentido. Normalmente também havia uma coisa que era interessante, sinceramente aqui não sei se acontecia muito, aliás, acho que isto com o tempo foi-se esbatendo. Quem carregava os andores, não é? Este carregar o santo, e é uma coisa depois muito bonita, mas é que fazemos o santo andar. Nesse sentido também somos nós que damos vida ao santo, ou seja, que as suas obras não ficaram mortas na história. Não sei se alguma vez repararam, quando os santos vão né? Eles vão-se a abanar, é como se estivessem a caminhar, eles próprios, não é? Vão caminhando aos nossos ombros, no sentido que nós levamos o testemunho do que eles são para nós. E normalmente quem devia levar o andor é aqueles que muitas vezes faziam promessas ou que sobretudo tinham uma especial devoção àquele santo, porque o procuravam seguir o seu exemplo como presença viva de Cristo neste mundo. Deixo para o final aquelas que são as procissões de Nossa Senhora. Que, por exemplo, neste tempo de pandemia, agora inventámos uma nova forma, entre aspas, que foi levar apenas a imagem. O povo não podemos ir em cortejo, como normalmente vamos, mas levamos a imagem. Começámos mesmo logo depois do confinamento. Como era Nossa Senhora, está a tocar ao Beto Fátima. Portanto, tudo isto fiquei bem enquadrado. A procissão Nossa Senhora tem todos estes sentidos. É muito interessante, porque envolve todos. Envolve a Nossa Senhora, é aquela que nos faz entrar no mistério do seu Filho, a melhor que nos pode fazer. É para nós sempre o grande modelo da santidade, daquela que vive a graça do seu Filho, e é além disso. E aqui é muito, muito sério para o povo, penso eu, a grande intercessora junto do seu Filho. Por isso, quando acendemos uma vela à Virgem Maria, o que no fundo estamos a pedir é que essa luz que nela foi tão intensa também brilhe em nós. Que seja a luz do seu Filho em nós. E é isso que significa andar com uma vela. Ou ter uma vela na mão ao ver a passagem da Virgem Maria. Não sei se reparaste, é assim, quase sempre só associado. Só isto não é proibido fazer procissões das velas com outras imagens, mas nós associamos sempre isto à imagem da Virgem Maria, porque de verdade ela ocupa um lugar querido por Deus na nossa vida, como mãe, como testemunha, como modelo e como intercessora junto ao seu Filho. Uma mensagem para
as pessoas que venham a visualizar este pequeno vídeo em tempos de pandemia. Estamos num período diferente da humanidade, com alguma carga emocional, talvez, na transformação do dia a dia. O que é que gostava de transmitir por esta via? Olha, aproveitando tudo isto que estivemos a falar, e penso que não é questão de aproveitar, mas comecei por falar das posições da Semana Santa. Como comecei por dizer, é algo que acredito que na pandemia tudo isto pode servir. Nós nunca caminhamos sozinhos. O Senhor caminha connosco. Nós caminhamos ao seu lado, na sua paixão, porque primeiro Ele quis se unir a nós, quis se dar a nós, nesse sentido. E o tempo de pandemia é um grande tempo, com muita gente de sofrimento, de provação, de dificuldade, de cruz, então podemos dizer assim. E então é sabermos que não estamos sós. Depois, quem vive assim, e voltando para as outras posições das terras, quem vive assim, aprende a ser neste mundo um modelo de vida para os outros. E neste momento precisamos muito de quem seja modelo. São João Paulo II dizia: este mundo precisa de santos. Por isso é que ele é um dos papas da história que mais canonização de santos fez na história da Igreja. Não é verdade que ele foi papa durante muitos anos, mas era uma dos seus grandes ações. E por isso este mundo precisa de santos. Precisa de gente que viva e que saiba viver a vida intensamente, que não desista perante as dificuldades. Nós estamos a ver uma dificuldade imensa, sim, é verdade. Mas é importante sermos criativos, e os santos muitas vezes foram. É importante, sobretudo, pormos muita entrega naquilo que fazemos. Nós dávamos tudo por garantido. Não está. Isso é que é verdade. E se calhar também este tempo nos ajuda a perceber isso. Por último, que aprendamos sempre a olhar e a reconhecer a Mãe que a todos nos envolve. Nossa Senhora nunca falta aos seus filhos. Essa foi a missão que Cristo lhe deu na cruz. E essa continua a ser a sua missão para nós agora. Obrigada.